Meu povo do nono ano, beleza? Tranquilo? Seguinte, vamos lá. Ó, vamos para a terceira fase de Vargas, a mais importante, a que mais cai, né? A que mais cobrada, a que mais discutida, mais estudada, né? A que mais volta, vira e mexe, volta assuntos, né? Porque coisas que foram criadas nesse período são comentadas até hoje, tá? São comentadas até hoje, algumas canceladas, outras mudadas, né? Mudadas. Enfim, eu vou dividir o Estado Novo, né? Estado Novo, período de 37 a 45. Na aula passada vocês viram, o Vargas deu um golpe nele mesmo, né? Por exemplo, tem político que vira e fala assim: eu já estou no poder, como é que eu vou dar golpe em mim mesmo? Já existiu, já existiu. O Vargas deu um golpe nele mesmo, porque ele estava governando, né? Só que aí, por causa do plano Cohen, esse plano terrível comunista, que foi falsificado, que era mentira, né? Ele aproveitou disso, fechou o Congresso, cancelou a Constituição que ele mesmo abriu a Assembleia e governou em formas ditatoriais. Ainda vale para o Vargas aquela questão. O governo do Vargas é ambíguo, é contraditório, tá? Agora você vai falar, mas ele não era isso, mas ele não é aquele governo conciliatório, é muito difícil, é muito complexo. Quem fala que é simples é para você não ter medo, mas é muito complexo, né? Os grupos sociais que estavam se movendo, os interesses, os vários interesses, né? Claro, a gente faz para facilitar para você, né? Ó, isso é óbvio. Mas enfim, vamos aí pontuar algumas fases e questões melhor. Vamos pontuar algumas questões importantes do Estado Novo, período brasileiro da ditadura Vargas, de 1937 a 1945, tá certo? Eu coloco aí no Estado Novo, então, ele cancela aquela eleição de 34 e outorga. O que é outorgar? Ela não nasceu de uma assembleia, ela foi imposta. Você outorga a Constituição de 37, que é uma Constituição de caráter fascista, é uma Constituição de caráter autoritário, né? É uma Constituição sem o federalismo, sem a autoridade dos estados. Partido único, ditadura, gente. Se você não tem pluripartidarismo, é uma ditadura, né? Vai estar nela o corporativismo, tá? Tudo que a gente falar aqui vai estar legitimado nela, né? Se você tem oposição, ela vai ser reprimida, vai ter censura, vai ser apoiada pelas forças armadas, o exército foi que colocou Vargas no poder, e olha só, em 45 é quem vai tirar o Vargas do poder. Por isso que eu vou dividir essa aula em duas, né? A gente vai falar aqui dos aparatos políticos nessa aula, e na outra, a crise do Estado Novo, né? Olha para você ver, você vai ter logo em 37 uma cerimônia um pouco estranha, uma cerimônia solene no Rio de Janeiro, em que o Vargas pega as bandeiras dos estados do Brasil e queima a bandeira uma por uma. O que significa isso? É um país sem individualismo, sem essas rixas entre elites. É uma nova forma de governar. É uma nação. Tá vendo? Ele queima as bandeiras dos estados. Um bispo vai rezar uma missa. Olha, ele tem apoio da Igreja Católica. Todo mundo aí vai ter um projeto, né? E esses projetos vão ser o quê? Implementados ou não na figura do Vargas. Vamos ver alguns aí, o que o Vargas fez aí nesse período do Estado Novo, né? Então você já percebeu que é uma ditadura, é óbvio. Houve mortes, ele perseguiu, houve censura, você não tem uma Constituição que ela é outorgada, você tem um partido político só e você tem culto à figura do imperador, né? A propaganda, tá certo? O autoritarismo, o corporativismo, a gente vai ver o que é isso, vamos falar. Não vou enrolar muito não. Então você vai ter essas seguintes características. Separei essas características básicas para você entender esse período do Estado Novo, esse período Estado novista. Você vai ter um autoritarismo, projetos intelectuais. O Vargas, diferente de muitos presidentes, né, ele não vai ignorar a cultura e não vai deixar, por exemplo, a cultura e a educação esfacelada. Não, porque cultura e educação é importante para os projetos que você tem.
que você precisa educar o povo. Agora, se é para um lado ou para o outro, né? Mas você tem que ter em mente que isso é importante. Então você tem um autoritarismo porque você vai colocar isso às pessoas, esses projetos intelectuais, essas práticas políticas. Depois eu vou citando exemplo, tá? Essas práticas políticas, a criação de aparatos do governo, uma burocracia, órgãos, instituições, isso tudo é criado no governo Vargas. Outra característica do Vargas, ele é corporativista, corpo, organização, coeso. O Estado brasileiro, ele concilia conflitos, tá? O problema que o operário vai ter com o patrão, quem resolve isso é o Estado. Os sindicatos, que são os sindicatos, aquelas organizações entre os trabalhadores, né? Esses sindicatos, essas organizações estão tuteladas pelo Estado. São controladas pelo Estado, recebem dinheiro do Estado. Então não são organizações, não são sindicatos independentes. O que é corporativismo? Né? As relações de trabalho são conciliadas pelo governo Vargas. Tá vendo? Então, o Vargas vai acalmar tanto as massas como as elites. Que a gente vai ver depois. Mas professor, por que o Vargas está tão preocupado com isso, com o operário? Sabe por quê? O operário, o trabalhador urbano, ele é alvo de teorias comunistas. De teoria, parece que eu estou falando, mas é verdade. Eles são alvos de teorias comunistas. O operário, o trabalhador, está mais propenso a revoltas, a greves, a revoluções. Por isso que você deve domá-los. E como o Vargas vai domar? Dá o que eles querem. E ao mesmo tempo que você tutela esta camada, você acalma as elites. Você acalma as elites. Corporativismo, relações de... Por que tem o Ministério do Trabalho? Hoje não tem mais, né? Mas por que ele criou o Ministério do Trabalho? Exatamente para isso. Para controlar essas relações. Você vai ter o nacionalismo, né? Ele tem que se distanciar daquilo regional, daquilo que era da Primeira República, da República Velha. Tudo que volte um pouco a o gosto da República Velha, de brigas de elites regionais, de oligarquias, você tem que afastar. Agora é uma nação, temos todos que falar a mesma língua. Aí que entra a cultura de tão importante. Você vai ter uma doutrina no governo Vargas da questão da brasilidade. Não podemos fazer essas coisas, cada um... Não, uma brasilidade. O que é ser o brasileiro? O que é o povo brasileiro? A elite deve conversar com o povo deve... Você tem que fazer, no sentido cultural, você deve fazer o povo sentir parte dessa modernização. O que é ser brasileiro? Vou falar um pouquinho também que os maiores historiadores do Brasil tá aí nessa época, né? Essa brasilidade, o Estado Novo expressa a identidade histórica do Brasil. O Vargas vai criar o IBGE, é daí, né? Os patrimônios históricos são daí também. O IPAM, Instituto Patrimônio Histórico Brasileiro, é daí. O que é brasileiro? Como deve ser a música brasileira? Música folclórica, erudita e tal. Cinema, como podemos trabalhar com cinema? Né? Então, tudo isso é entrado em pauta no Estado Novo. Tá? Porém, o Vargas vai tender ao fascismo, porém ele não é totalmente fascista. Aí, tá vendo? Por isso que o governo Vargas é complicado. Ele tem tendências fascistas, mas não é completamente totalitário. Vou dar um exemplo lá. Não limita totalmente o liberalismo das elites. As velhas elites oligárquicas vão aprender a jogar o jogo político junto com Vargas. O Vargas, por exemplo, vai aceitar a entrada de cultura norte-americana. Ao mesmo tempo que ele vai querer fazer um cinema educacional sobre o Brasil, vai ter no Brasil os musicais americanos. Né? Você tem essa influência. Entendeu? Ele não é totalmente totalitário, né?
Mas ele flerta com o fascismo, sim. Tá? Então aí são algumas características do Estado Novo. Então o que ele vai fazer? Ele vai criar, óbvio, se você tem o seu Estado, você vai criar os aparatos, as burocracias desse Estado. Vamos ver as principais? O DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público. É como se fosse, que eu escrevi, um super ministério. Tudo que o Estado Novo criar, de lei, de proposta, de intenção, o DASP vai mandar para o resto da sociedade. Você vai ter em cada região, que na época chamava de DASPinho, né? É onde passavam as informações do Estado Novo, as ordens do governo central, o que deveria ser praticado. Era tudo DASP, super ministério. Você vai ter o Ministério da Educação. Gente, qualquer que seja o país, de qualquer orientação ideológica, primeiro que não venha com essa de sem ideologia. Tudo tem ideologia. Se você quer tirar uma ideologia para não ter ideologia, você está tendo uma ideologia que é colocar uma outra ideologia que é a sua. Então, por que o Ministério da Educação é tão importante e não pode ser colocado na mão de qualquer Zé Ruela? Porque é aí, no Ministério da Educação, que vão ser pautados a forma de ensino. As crianças, os universitários, serão educados. O que hoje tem essa briga? As universidades são comunistas. A gente tem que afastar a briga de ideologia, né? Da onde vem isso? Do Ministério da Educação. Por isso que é tão importante, né? Então, no governo do Estado, não é hoje o que importa para mim. É lá na época do Estado Novo. No governo do Estado Novo, o Ministério da Educação vai estar pautado no quê? Na formação cívica e moral, patriótica, né? Você não está governando junto com um exército? Vamos cantar o hino. Vamos saber dos feriados, vamos fazer passeatas de 7 de setembro, vamos louvar a figura do presidente. Era isso que pautava a educação na época. E óbvio, você vai ter um instrumento de propaganda gigantesco no Estado Novo. Principalmente fazer a imagem do Getúlio, né? O pai da nação, ou como ele era chamado, o primeiro trabalhador brasileiro. Aqui eu já coloquei o apelido que ele ganhou, né? Que era mais pra frente que eu ia falar, mas eu vou falar aqui, não foda-se. Perdão, isso não é reunião presidencial, perdão. Olha a imagem de salvador da pátria, né? De pai dos pobres, porque ele vai atender pedidos, reivindicações das classes trabalhadoras, né? Na Constituição de 34 não tinha lá o fim do trabalho infantil, regulamentação de horas trabalhadas, não tinha? Ele vai organizar tudo isso aonde? Na CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Então o cara vai amar, né? Vargas, meu Deus, ele que deu salário mínimo, férias. Só que ao mesmo tempo Vargas, né? Óbvio, piada existe sempre, humor existe sempre. Ele era chamado de pai dos pobres, mas ao mesmo tempo que ele era chamado disso, ele era chamado de mãe dos ricos. Por quê? Porque ele acalmava o povão, acalmava a massa, acalmava o proletariado e fazia com que a elite ganhasse dinheiro no seu governo. Pai dos pobres. Mãe do rico é sacanagem com ele. Tá? O pai dos pobres tinha aí a autopropaganda do presidente. Tá certo? E o mais importante, que eu acho que é o que mais cai, é o Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Vai controlar tudo em questão de propaganda, cultura. Tudo ele controla. Controla a imprensa, jornais, revistas, teatro, cinema, rádio, televisão não. Televisão não existe no Brasil aqui. Então é o controle da imprensa e dos meios culturais. É a censura, é a exaltação à figura do presidente. Né? Você vai ver um filme, você vai lá ver o musical lá dos Estados Unidos, no cinema, passa antes um cinejornal, que é para falar o que o governo Vargas está fazendo. Uma propaganda pesada. Porque eles tinham em mente, esses caras têm em mente que a propaganda ela é essencial e boa
para você explicar ao povo. Olha, vou explicar. Olha na época o pensamento da época, não que hoje seja assim. Mas a propaganda é a ideia de construção de uma grande nação, de interesse do povo brasileiro. Eu anotei aqui para eu não esquecer, porque eu quero falar tanta coisa que eu esqueço, né? Cadê? Caramba, cadê? Olha aqui que eu anotei que eu esqueço. Eu vou ter que ler. Não gosto de fazer isso, mas eu vou ler. Olha aqui. Você tinha que levar imagens e símbolos para a população, porque o povo era ingênuo e sentimental, sem capacidade de raciocínio crítico. O povo é ingênuo e sentimental, sem capacidade de raciocínio crítico. Então você ensina ele por meio de símbolos, cartazes, cartilhas. É uma manipulação psicológica, propaganda. Hoje não é assim, graças a Deus. Hoje o brasileiro é crítico, ele não é passional, né? Porque, olha, eu vou resumir essa confusão tudo numa seguinte coisa. Quem governava acreditava que a sociedade era frágil e você precisava de uma elite que soubesse conduzir essa sociedade frágil. Era isso, tá? Então esses caras entram, um autoritarismo, não é? Precisa de pancada, tiro, porrada e bomba para organizar. E a propaganda é um meio, é um instrumento que se vale, tá certo? DIP. Gente, eu tô viajando um pouco demais. Ainda bem que ninguém vê essas aulas. Vamos lá. Então, como você vai acalmar, professor, e os trabalhadores rurais do campo? Não, o Vargas não deu muita bola, não, os trabalhadores rurais. Porque é aquilo que eu falei, os trabalhadores da cidade deveria ser o foco, porque é deles que poderiam vir a desordem social. E ele não estava interessado em desordem social. Nenhuma elite, seja ela liberal, integralista ou varguista, esse termo vai surgir depois, tá? Estava interessado nas desordens sociais. O trabalhador do campo ainda estava manipulado pelas oligarquias. Então, por isso a gente vai falar muito de trabalhador urbano. Então, você tem um sindicato subordinado ao governo. Você tem um imposto sindical, um dia do salário do trabalhador vai para o sindicato. Tudo isso é o governo que vai regulamentar. Isso chama corporativismo. Você vai dar aquela harmonia social. Você vai ter o Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho que vai resolver, que é do Estado, que resolve as pendências entre os patrões e os empregados. E o Vargas vai criar a Constituição do Trabalho, que é a CLT, que é até hoje, que hoje eles querem mudar coisas. Tá vendo como é importante esses assuntos? A CLT você tem até hoje lá, né? Mas hoje ninguém contrata mais quase. Enfim, eu não vou, é atualidade, eu não vou discutir, né? Mas a consolidação das leis trabalhistas, você tem todas as leis lá reunidas na CLT. Salário mínimo, as horas, o que você deve fazer, o que você não deve, o que você pode, qual é o seu direito, qual é o seu dever, quais são os direitos e os deveres dos patrões, quais são os direitos e os deveres do empregado. Enfim. Né? Então, o Vargas fazia comemorações do 1º de maio, Dia do Trabalho, né? Faziam festas, esses cartazes, Vargas o primeiro trabalhador do Brasil, né? O trabalho em Vargas era muito valorizado. O trabalho, você tem que trabalhar para a nação se desenvolver, se modernizar, né? Você vai ter, por exemplo, nessa época, um monte de samba, vai tirar sarro disso, né? Um monte de samba que vai falar, vai trabalhar, o governo quer que você trabalhe, tal. Por quê? Era essa valorização do trabalho. Então você tem esse corporativismo, não esqueça disso, o corporativismo, tá? Eu começo a lembrar das coisas e por isso que eu gosto de aula presencial e eu não sei fazer aula gravada, né? Aí eu começo a lembrar das coisas e vai ficar sem sentido, mas eu vou continuar aqui, depois em outra situação eu falo. Por isso que o Igor fala para eu montar o roteiro, né? Montar o roteiro. Mas eu anoto aqui, mas não monto porque aqui começa, vamos lá, começa a viajar. Então, ó, a educação é um foco. É um foco do governo Vargas. O que era para o Estado Novo? Né? Era isso. O trabalhador, a mulher era protetora da família, ela cria os filhos
para essa jovem nação, para essa nação. Os jovens se dedicam ao país para eles virarem bons operários, para eles virarem bons soldados. E você tem essa construção da identidade nacional, que eu vou colocar lá entre aspas, uma brasilidade. É o novo cidadão. Você ser civilizado, moderno, é fruto do trabalho. Tá? A educação é muito importante. Eu coloquei alguns exemplos aqui do Ministério do Trabalho para você ver que não é brincadeira não. E como Vargas, ele estava ouvido a outras pessoas, né? O que não podia acontecer é você criticar de cara o governo, né? Aí você poderia ser preso, né? Mas eu anotei uma curiosidade aqui. Conhecem o poeta brasileiro fantástico chamado Carlos Drummond de Andrade? Ele já foi chefe de gabinete da educação. E o Carlos Drummond, ele flertava com o comunismo, mas participou, né? Eu anotei aqui, no governo do Vargas, você vai criar o Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, Secretaria de Educação Musical e Artística, Serviço Nacional do Teatro, Instituto Nacional do Livro, vai ser criado o Museu da Inconfidência. Olha lá, é a criação da identidade nacional. Quem vai participar do Patrimônio Histórico Nacional? Que você já viu lá em arte, o Mário de Andrade. O Mário de Andrade, por exemplo, ele era preocupado com o patrimônio imaterial. Já escutaram músicas compostas por Mário de Andrade? Vocês conhecem um pouco o seu país, né? Ele era preocupado com o patrimônio imaterial, canções, lendas, folclore. Ele fazia parte do governo do Vargas, mas ele não gostava do fascismo, né? Porque esses caras acreditavam que o Estado deveria sim levar educação e cultura ao povo. Cultura brasileira, folclore. O Heitor Villa-Lobos fez parte aí que eu falei do Instituto Musical também, que dava conselhos. O Heitor Villa-Lobos queria as baquianas, foi criada nessa época. Ele queria criar uma música erudita com características nacionais. E é contraditória aqui a cultura do Estado Novo, porque eles vão tentando fazer essa brasilidade, essa música brasileira, erudita, mas ao mesmo tempo você tem uma música popular, de massa, enorme. Tá? Depois eu vou dando os exemplos aqui. É muita coisa, gente, eu adoro, né? Mas olha esses cartazes aí, Vargas falando, Cartilha Juventude, Vargas falando para a juventude, as bandeiras do Brasil, nação, nacionalismo, ufanismo, exaltação à nação, tá? Ó, mera coincidência, hein? Eu não sei de nada. Aí Vargas, a criança, meu bem, né? A Vargas atendendo o futuro da nação, aos cartazes. Você ia para a escola, você estudava a história do Vargas. Olha lá, a história de um menino de São Borba do Rio Grande do Sul, onde nasceu Vargas. Novembro de 37, quando Vargas virou uma ditadura. Getúlio e sua vida para a criança brasileira. Olha aí, olha lá, você ia estudar a história do presidente para saber o que o presidente fez em vida. O que ele está fazendo, cívico-militar, tá? Se isso é bom ou ruim, eu não sei. Cada um com a sua ideia aí, mas era o que acontecia, né? Era a educação, era que a educação era pautada na época, tá? Vamos lá, vamos ver mais o que eu coloquei. Isso aí é a última coisa, mas eu vou falar um pouco mais de cultura, tá? Essa última, e você vai ter o contato com os americanos e depois, que isso aí é um pouquinho lá no final, tá? Que é a política da boa vizinhança, que os Estados Unidos entram em guerra em 41, que a gente vai estudar a Guerra Mundial, e os Estados Unidos vai conversar, dialogar com a América Latina para não flertar para o fascismo e o nazismo. Que aí começa um pouco a crise do governo do Vargas aí, né? Porque ele é um governo de tendências fascistas que ele vai ter que escolher. Na guerra, se apoia o nazifascismo ou se apoia a democracia estadunidense. Né? Os Estados Unidos têm essa política de boa vizinhança, né? Que os Estados Unidos vêm, conhece os nacionalismos de cada país, do México, da Argentina, do Brasil. Né? Nessa época, em 40, a Disney, o Walt Disney vai visitar o Brasil, vai fazer desenhos
vai fazer desenhos. Os personagens da Disney conhecem personagens brasileiros, mexicanos, né? Por exemplo, agora você vai colocar. Aí você tem a figura. Quem que é essa mulher? Essa mulher fantástica, né? Vai ter essa figura do Brasil lá fora. Vamos vender o que é o Brasil. Brasil é o carnaval. Brasil é a natureza. Brasil, país tropical. Você vai ter a figura da Carmen Miranda, que é a brasilidade em Hollywood, cara. Brasilidade em Hollywood. Já viu o filme da Carmen Miranda? Tem lá no YouTube. Vai ver. Por que ela usa aquele coisa de frutas tropicais? É a imagem da brasilidade, né? Você cria aí, ó, por exemplo, filmes com temáticas de personagens latinos, com atores latinos, com atrizes latinas, né? Em sala de aula eu passo esse aí, ó, Alô Amigos, né? Que o Pato Donald encontra o Zé Carioca, que é uma criação. O Zé Carioca é um personagem sambista, malandro dos morros. Olha a imagem que se vende do Brasil, que é o Alô Amigos, né? Que o Pato Donald toma uma cachaça, vai dançar samba, né? O que os Estados Unidos estão querendo fazer com isso? Política da boa vizinhança, é você ter esse contato com esses países, para esses países apoiarem os Estados Unidos na guerra, né? Sobre educação, eu escrevi sobre cultura, gente. Eu vou falar aqui, eu ia fazer notar, eu vou falar nessa. Eu escrevi um monte de coisa, né? Você tem que ter noção que o Estado, né? O Estado era interessado, sim, nesses intelectuais, na formação do Brasil, estudar o Brasil, a construção de valores, né? E eu vou citar aqui, por exemplo, 3 historiadores, que é a base, assim, quem quer estudar a história do Brasil tem que ler esses caras, porque é dessa época do Vargas, que eles vão pensar as tradições e os valores brasileiros, né? Por exemplo, você já deve ter escutado falar, se não escutou, vai escutar no ensino médio, o Gilberto Freire. Porque qual era o pensamento até agora? Você está querendo construir um Brasil, né? O pensamento até o século XIX era o seguinte, que a miscigenação, a mistura de raças, a miscigenação era ruim. Isso não colaborava, não era legal, era um atraso. Agora você tinha que mudar, você é um país miscigenado. Então a miscigenação seria um caminho original para uma sociedade civilizada. Tá vendo como você muda o discurso? Aí surge o Gilberto Freire, por exemplo. Ele vai escrever A Casa Grande Senzala. Tá? Vai estar lá falando que o Brasil é a mistura do africano, do indígena e do europeu. Vai aparecer o Sérgio Buarque de Holanda. Ele vai escrever, por exemplo, Raízes do Brasil, que vai falar lá sobre o brasileiro, que é o homem cordial. O homem cordial não é porque o homem é educado, bonzinho, não. É uma crítica. Ele vai falar assim que no Brasil mistura-se o que é público e o que é privado. E o brasileiro tem tendência de misturar o público e o que é privado. Por isso que há corrupção, há troca de favores, há eleições fraudulentas. O homem cordial é aquele que tudo dá um jeitinho, né? É a forma de resolver conflitos. Você vai ter, por exemplo, um outro aí, comunista, vai, ó, Caio Prado Júnior, né? Ele vai estudar a história do Brasil por meio do conflito de classes. Caio Prado Júnior, marxista, né? Então o governo ele tinha essas dualidades, você tinha essa produção intelectual na época. A música, por exemplo, era uma música nacionalista, folclórica. Só que você tinha o samba exaltação, que é para valorizar a nação, né? Aquarela do Brasil, coloca lá, Aquarela do Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato, valorizando a natureza, o povo miscigenado, samba exaltação, samba ufanista, ao mesmo tempo que você tem o samba da malandragem, da boemia, do morro, né? Ao mesmo tempo que você tem música de massa, música comercial, né? O cinema ele vai ser pensado e voltado para a educação. Ao mesmo tempo que você tem um cinema brasileiro, as chanchadas carnavalescas. Porque ninguém queria ir no cinema ver a história dos bandeirantes paulistas. Eu queria ver a Carmen Miranda, né? Eu queria ver a Dercy no teatro. Eu queria ver a Dercy Gonçalves. E por aí vai, né? A educação, eu já falei
da educação. Poderia falar mais, mas eu não vou falar, tá? Você vai ter, então... o que você não podia fazer nesse governo? Criticar diretamente a figura do presidente. Você não podia se manifestar ligados aos sindicatos, que aí você era comunista. E você não poderia criticar os valores ideológicos impostos aí, tá? Tinha grandes artistas a favor do Estado Novo. A Cecília Meirelles, aquelas famosas frases do Facebook, era a favor do Estado Novo. Você tinha gente contra, né? Por exemplo, Jorge Amado. Já escutou falar do Jorge Amado? Não. Vai ler, moleque. Jorge Amado, contra, né? O povo, então para você criar essa brasilidade, você tinha que ter o povo. O povo era a fonte de inspiração. Mas o povo era um diamante bruto, né? O povo era um diamante bruto que precisava ser lapidado. Lapidado por esse saber superior, esses intelectuais, esses artistas ligados ao Estado Novo, ao próprio governo, né? As rádios, gente, a rádio, você não tinha televisão. Então você via notícia pelo rádio, escutava pelo rádio, você tinha rádio educacional, a rádio MEC. Olha só, ao mesmo tempo que você tinha a rádio MEC, música, educação e cultura, que passava palestras, óperas, né? Músicas eruditas. Você tinha a Rádio Nacional, já escutou falar da Rádio Nacional? A Rádio Nacional era as rainhas do rádio, a música que a massa escutava, músicas de carnaval, música comercial, né? Então, assim, esses projetos do Vargas, a certo ponto, não deu muito certo, porque era muito distante o povão dessa elite intelectual. Mas isso existia, essas formas de pensar, né? Como devemos pensar o Brasil, é isso que ficava em pauta, né? E você tinha esse caráter intelectual, mas também o do povão, né? É aquela coisa, né? O que é erudito, o que não é, né? Aquela coisa chatíssima, mas tudo é arte e cultura. Mas eu quero que você saiba aqui como é importante a educação e a cultura para o Estado Novo. Eu acho que eu compliquei um pouquinho, né? Porque assim, eu quero falar tanta coisa, eu anotei, porque eu não sei montar essa aula gravada, né? Eu acho que falar pouco, eu preciso levar mais a vocês, né? Mas para resumir, o que eu quero nessa aula é que você guarde os aparatos governamentais, aquelas características, autoritarismo, nacionalismo, corporativismo, esses aparatos burocráticos, né, o DIP, DASP, né, e a educação no governo Vargas. Essa parte cultural e educacional. Isso é muito importante, né? E aqui é o negócio de você controlar a massa, para essa massa não ser contaminada pelo vírus do comunismo, tá? E o Vargas dialogando sempre com a elite e com a massa e com a elite. O Vargas é conciliador, né? Ele vai tentando agradar todo mundo até não conseguir agradar ninguém. E na próxima aula, então, a gente vê o Estado Novo em crise e o fim. E eu termino o Vargas, ok? Eu me estendi um pouco, desculpa, né? Qualquer dúvida lá, qualquer coisa a gente faz uma aula no Google Meet, né? Qualquer coisa, vocês me perguntem lá. Muito obrigado, abraço.